Então, gente, sejam muito bem-vindos à FICER, Faculdade Imaculada Conceição do Recife. Eu sou Magali Viegas, sou psicóloga, já eu me apresento melhor, mas hoje vamos falar de uma coisa muito importante, que é a saúde mental, né? Também nessa inserção da saúde mental, a gente vai conversar um pouquinho também sobre a inteligência emocional. Esse assunto que está sendo muito falado, e que até as empresas hoje exigem que a gente tenha essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional. Então, para que assim a gente tenha essa qualidade de vida. Então, esse é um assunto muito importante, muito atual. A pandemia ela fez toda a diferença, para que nós, como profissionais, aparecêssemos mais, né? Isso foi, não estou dizendo que foi bom, né? Claro, uma pandemia nunca é boa, mas deu uma visibilidade desse profissional. Então, quando a gente fala em pandemia, a gente tem que analisar vários pontos, né? Desse ocorrido, desse mercado atual, da nossa sintonia atual, certo? Aí eu vou apresentar para vocês os slides que eu fiz, bonitinho. Deixa eu tirar outra tela, porque eu acho que está atrapalhando. Espera aí. Eita, deixa eu permitir uma pessoa aqui que está pedindo. Espera aí. Permitir. E aqui também eu coloquei... Ah, não está aparecendo. Espera aí, deixa eu fechar esse outro. Agora, vou abrir. Vamos ver se agora dá certo. Porque a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, minha gente. Então, acostume. Pronto, vocês estão vendo? Está começando a projetar. Estão vendo a imagem da nossa instituição, linda, maravilhosa? Vocês estão vendo? Sim. Pronto, perfeito. Qualquer coisa me falem, viu? Me interrompam. Fale, Angélica e o pessoal, viu? Vamos lá. Essa é a nossa instituição. Ela fica aqui na Avenida Caxangá, em Recife. Né? Depois, quem quiser conhecer, sejam bem-vindos. Quem não é de Recife, mas quando vir aqui, pode comparecer, que a gente vai receber de braços abertos. A gente está com, por enquanto, né, em março, agora a gente vai começar no sistema híbrido. Por enquanto, a gente está só online. Mas quando eu tiver já funcionários, tem alguns funcionários, então, mas quiser conhecer lá um agente profissional, depois de março, é só aparecer. Silvana, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite, minha querida. É um prazer imenso. Bom te ver. Boa palestra. Essa é a nossa professora também da FICER, de Economia e Estatística. Então, está aqui com a gente, maravilhosa, né? Obrigada. Então, vamos falar sobre saúde emocional através do autoconhecimento. Eu me chamo Magali Viegas, sou especialista em gestão do capital humano, sou consultora de recursos humanos, personal e profissional coach. Atualmente, eu estou trabalhando como docente aqui na FICER, mas também sou psicóloga responsável pelo NAI. O NAI é um núcleo de atendimento educacional dentro da FICER. Né? Então, lá a gente atende os nossos alunos que está estressado ou que está com algum problema emocional, alguma dificuldade, a gente acompanha, né, os nossos alunos em todos os sentidos. Então, é um núcleo psicológico voltado para os nossos alunos. Então, eu faço essa escuta e converso, né? Então, depois a gente fala mais sobre o NAI. E sou mestre e doutoranda em saúde pública. Aqui, né? Eu trouxe um textinho para vocês, que eu gosto muito, e ele foi um auge agora na pandemia. Disseram que era de Fábio de Mello, depois disseram que não é. Enfim, a equipe, a produção de Padre Fábio de Mello disse que não era dele, já confirmou. Mas é um texto bonito e eu acho que cabe no nosso cotidiano atual, né? Então, é um autor desconhecido. Mas vamos lá.
Cada um sabe de sua vida e de sua situação. Então, não julgue. Não julgue. Me irrita essa frase. Estamos no mesmo barco. Não, não estamos. Não seja ridículo. Estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. O seu barco pode afundar e o meu não, e vice-versa. Para alguns, a quarentena está sendo ótima. Momento de reflexão, de reconexão, trabalho está indo suave e etc. Para alguns, está sendo uma crise. Por isso, neste momento, é muito importante enxergar além do que se vê, enxergar além do partido político, além da religião, além do próprio umbigo. Não menospreze a dor do outro, porque você não a sente. Não julgue a vida boa do outro, porque você não sabe o que ele passou para chegar até lá. Simplesmente não julguem. Julguemos menos, tantos o que não tem, quantos o que tem de sobra. Tanto o que quer voltar a trabalhar, quanto o que quer ficar em casa. Afinal, estamos em barcos diferentes, irmão. Fale por você. Então, esse texto eu acho muito interessante, porque a gente fala muito da questão do julgamento, né? É claro, a gente é ser humano, e isso é até, eu posso dizer que é natural do ser humano julgar, né? Mas não condená-lo, mas é isso para a gente, que é o que a gente vive, na verdade, né? Não ter esse sentimento de julgamento, fazer essa reflexão antes de falar, porque a gente não sabe, a gente não vive a dor do outro. Uma coisa muito importante, minha gente, dor, ela não se mede. Eu estou parando um pouquinho porque tem gente pedindo permissão, tá certo? Então, a gente não mede a dor de ninguém. Então, não existe alguém que sofra mais ou alguém que sofra menos. A dor, ela é um de cada um vive a sua própria dor. O que muitas vezes para um pode ser alguma coisa leve, para o outro pode ser algo muito pesado. Então, é importante que a gente não julgue o outro. Então, isso é um dos conselhos e conceitos do próprio ser humano. Se alguém quiser falar um pouquinho do texto, que achou, que não concorda, pode comentar, mas também pode abrir o microfone e falar, tá certo? Ali alguém levantou a mão, acho que Júnia, né? Eu acho que ela quer falar, ela levantou a mão. Pode falar. Eu não vi aqui. Júnia Leal Rodrigues de Noronha. Ah, ela baixou, eu acho que foi sem querer. Baixou? Se quiser falar, pode falar, tá certo? Mas esse é um dos itens, né? Esse não julgamento, para que a gente tenha uma boa convivência com a gente e com o próximo. Já já a gente vai descobrir quem é esse próximo. Então, é importante que saber viver é adaptar-se. Então, é bonitinho, né? Como o gato aí é todo elásticozinho, mas se não tinha um lugar retinho para ele se deitar, ele foi e se adaptou ao ambiente para que ele possa dormir. O ser humano também deveria ser assim. Então, essas novas situações que a gente está vivendo, que a gente viveu, que a gente ainda vai viver, é um momento dessa reflexão e de adaptação, né? Então, porque tudo na vida são opções. Então, a gente pode encontrar uma pedra no caminho, fazer dessa pedra um iceberg e parar, ou pode simplesmente retirar essa pedra do caminho e continuar a seguir. Então, as nossas opções vão depender muito da gente. Então, é preciso saber viver, senão a gente vai ficando para trás, a gente vai tendo doenças, né? A gente não vai enfrentando muito esse cotidiano. E é justamente o que a gente vai falar agora, né? Dessa saúde psicológica, mental e comportamental. Então, vamos lá, para alguns conceitos. Então, o rei é sempre o rei. É verdade, Silvana. Eu coloquei Titãs, né? Mas é do rei. Final de ano eu coloquei para o pessoal que eu descongelei o rei, né? Achei final de ano, então por isso que eu quis inovar. Então, vamos para alguns conceitos. O que é saúde, né? O que é que a gente considera ter uma vida saudável? Então,
para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela define como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, vocês podem notar que a OMS, ela faz um conjunto de todo o ser humano. Então, esse bem-estar depende do físico, do nosso mental, que é o psicológico, e do social, do meio que a gente está inserido. Por isso que a gente diz que o ser humano ele é um ser humano biopsicossocial. A gente é psicológico, é biológico, mas também um ser social. Então, esse social é que vai estabelecer essas conexões que a gente tem. E aí, ter as nossas opções de vida. Então, estabelecer bons hábitos, eles trazem muitos benefícios. Claro, para a gente e para as pessoas que convivem com a gente, né? A pandemia e o isolamento social, ele foi, né? É claro que no início foi muito mais desafiador, a gente ainda está vivendo e a gente ainda está procurando muitas explicações, muitas soluções. É claro, aos poucos estão surgindo novidades e, graças a Deus, a vacina, né? Mas ele está sendo esse momento desafiador, foi e está sendo. É claro que não termina por aqui, não só pela pandemia, mas pode acontecer outras mudanças sociais e a gente enfrentar esse momento desafiador, né? É claro que a gente foi tudo muito rápido, foram mudanças rápidas e muito impactantes. Então, a gente falou não só da doença, a gente falou de mortes, né, perdas de entes queridos, de amigos. Então, foi uma doença que trouxe muito sofrimento. A gente também sofreu muito pela infodemia, que é a chuva de informação, e a gente deve ter cuidado muito com as fake news. Então, às vezes, as informações erradas acabavam deixando a gente desesperados, né? É claro, a gente já estava sofrendo, a gente precisa buscar informação, é muito importante, mas também saber onde buscar esse meio de comunicação que seja, como é que eu posso dizer, seguro, que a gente pode confiar, né? Mas existem pessoas, infelizmente, que às vezes pegam algumas informações e transformam em informações erradas, né? Não foram todos, é claro, a gente sabe, mas acabava deixando as pessoas mais desesperadas, em sofrimento psicológico, né? Então, quando a gente vai buscar informação, a gente precisa buscar informações de fontes seguras, certo? E não estar repassando algumas coisas que a gente fique na dúvida, né? Mas buscar informação é muito importante, né? A gente viveu uma série de lutos, então não foram só lutos das mortes, mas muitas vezes das mortes de sonhos que a gente planejava em fazer, né? No ano passado, seja de emprego, seja de vida pessoal, seja da própria morte dos entes. Então, foi um momento de lutos, mas também de renascimento. Então, muita coisa renasceu, muitos sentimentos foram desaflorados em pessoas que a gente nem sabia que existia, né? Que muitas vezes estava esquecido, que no cotidiano a gente vai deixando de lado, né? E também foi um momento de aprendizagem constante. Mas é muito importante essa questão da aprendizagem constante, minha gente. Não só no momento de pandemia. A gente, como ser humano, como estudante, como profissional, a gente deve ter e buscar sempre essa aprendizagem, para que justamente não aconteça a desinformação, né? E a gente muitas vezes não ser pego de surpresa. E aí, buscar desenvolver a autoestima, a autoconfiança, o bom humor. O bom humor nas relações é tudo. A gente precisa separar as brincadeiras, e às vezes é prejudicial, né, para a autoestima, e as brincadeiras sem graça, mas saber levar um pouquinho do bom humor, rir da gente mesmo, rir de algumas atitudes, né, de alguns comportamentos. E aí também, quando a gente vê que é um comportamento que não está muito adequado, né, tentar mudar esse comportamento. Desenvolver a afetividade pelo outro. A afetividade não é importante a gente estar abraçando, beijando, agarrando, né? Não precisa estar lambendo a cria, mas despertar sentimentos como a empatia,
como amor ao próximo, como respeito, né? Nesse momento da pandemia, a gente não pode estar abraçando, beijando, né? Mas a gente pode demonstrar carinho de outras formas, com respeito, com o olhar, com um abraço de longe, com tchau, com os coraçõezinhos, né? De várias formas. Isto, Magali, informações têm que ser verdadeiras, principalmente na situação de pandemia. Avaliar informações antes de repassá-las. Perfeito, Sil. E aí, né, a gente precisa afinar a razão e a emoção. Em muitos momentos, a gente precisa deixar a razão falar mais alto, né? Não esquecendo da emoção, mas muitas vezes a gente precisa que essa razão, naquele momento, ela seja mais consciente. Não quer dizer que você vai esquecer dos seus sentimentos, mas em alguns momentos, principalmente tomadas de decisões, a gente precisa agir com a razão. Mas é claro que a gente precisa seguir a nossa emoção. Mas saber afinar isso, equilibrar, vamos dizer assim, isso na balança, para que a gente não se aflore muito nas emoções e esqueça da razão, para que aí não se prejudique nem prejudique as outras pessoas com quem a gente convive, certo? Ter transparência, ser resiliente, então, passar por uma situação, levantar, sacudir a poeira e continuar, né, a questão da pedrinha, ter foco e persistência. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando. Mas aí, eu trouxe uma dinâmica para vocês, certo? Quem tiver com alguém aí do lado, quem tiver no trabalho, pode pensar nesse colega de trabalho. Quem tiver em casa sozinho, pensa numa pessoa, tá certo? Pense no seu colega e agora pense em algo para ele fazer. Se você tivesse com seu colega de trabalho ou em casa, o que você mandaria ele fazer? Qualquer coisa. Imagine aí. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem. Já deu para pensar? Pensou no colega, pensou no que vocês iam mandar ele fazer? Deu para fazer? Bota o sim aqui. Legal. Agora, eu queria uma pessoa que falasse. Não precisa falar em quem pensou, não. Mas o que queria que essa pessoa fizesse? Certo, Patrícia. Alguém abriu o microfone, quer falar? Pode escrever. Se não quiser falar, o que vocês pensaram para o seu colega fazer? Tu pensou, Angélica ou Silvana? Correr, legal, Antônio. Bem, pensar em você, o que eu mandaria você fazer, provavelmente conversar com os alunos, que você trata eles muito bem. Peraí, desculpa, interrompi. Pode falar, Silvana. Bem, Magali, eu pensei em você mesma. Toda vez que a gente está na FIC, eu olho para você, eu digo, deve ter algum aluno para você conversar e atendê-lo com seu carinho e atenção de sempre. Sempre muito bom o trabalho que você faz junto com os nossos estudantes. Ô, Silvana, obrigada. Então, pensou em eu conversar? Isso, exato, perfeito. Conversar. E Angélica, você pensou em o que para essa pessoa fazer? Preparar um café bem legal. Um grupo de viciados em café. Ótima lembrança. Legal. O Antônio falou, pensou para a pessoa correr. A Juliana, me fazer um sanduíche porque eu estou com fome. E aí cairia bem com o teu café, né? Quem não gosta de café, uma coca, um suco. Patrícia, pensou... Pedi uma pessoa ficar mais em silêncio. Estou a ficar igual a panela de pressão. Então a nossa conversa vai servir para você. E trazer um lanche. Perfeito, Cleo. É interessante. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora? Se esse seu colega, café é tudo, né, Angélica? É mesmo. Se essa outra pessoa
Vamos se colocar no lugar do outro, agora dessa pessoa que você pensou, e se essa pessoa pedisse para você fazer isso, vocês fariam? Ah, eu com certeza. Eu adoro. Eu preparo muito café aqui em casa, no trabalho. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, eu preparei muito. Eu adoro ficar sentada conversando, tomando café. Perfeito. E assim a gente relaxa, né? É também qualidade de vida. Ó, qual a intenção? Sim, eu adoro conversar. Sou professora, Silvana, assim. Que bom que vocês pensariam, porque fariam, né? Na verdade, a maioria, e às vezes a gente, quando é um colega, quando a gente faz essa dinâmica organizacional, e às vezes a gente faz um círculo e pensa, pessoal, pensa no próximo, no seu próximo, o que é que você daria para ele fazer? E geralmente é alguém que você não gosta do lado. Quando você gosta, é maravilhoso, vocês vão levar na brincadeira e tal. Mas quando é alguém que você não gosta, né, você pode dar até uma coisa, né, para ele fazer que você não faria. Uma vez, essa pessoa que estava do meu lado, eu gostava. Mas aí, eu, na anarquia, né, na sala, então eu disse, eu quero que fulana dance balé. E aí, quando a gente voltou para a dinâmica, mas não era para a pessoa do meu lado. Eu gosto muito dessa pessoa, tá certo, Patrícia. Era para eu fazer o balé, dançar o balé. Aí eu disse, pronto. E agora? Eu não sei dançar balé, vou fazer uma imitaçãozinha aqui, né? Qual é? Por tudo envolve a psicologia, para a saúde mental é tudo mesmo, isso. Ó, qual é a intenção da dinâmica? A dinâmica é para a gente falar de empatia, né? E o que é empatia? É a gente se colocar no outro, é claro, como eu disse, a gente não sente a dor do outro, mas a gente parar para um momento de reflexão, como aquele problema ou aquela situação em que aquela pessoa está vivendo, se fosse eu, como eu faria? Como eu realizaria? Eu seria resiliente? Eu teria mais amor? Mexeria comigo? Né? Como é que eu me sentiria? Então, a empatia, ela envolve muito mais sentimentos profundos. E você se colocar no lugar do outro neste sentido, né? De você ter essa reflexão do que o outro está passando. Por isso que lá no início eu falei, olha, não julga. Porque às vezes a gente julga porque fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Mas se eu tivesse na situação, será que eu não faria igual aquela pessoa fez? Será que eu não faria até pior ou melhor na situação? Não está aparecendo, né? Deixa eu botar. Sim, sim. Pronto. Então, como eu faria naquela situação? Que atitudes, que comportamentos eu tomaria com aquilo? Por isso, é importante o não julgamento, porque muitas vezes a gente não está na mesma situação. Ou quando eu escuto muito, às vezes uma pessoa está tá bem de vida, financeiramente, profissionalmente, e o outro, mas fulano falar disso é fácil, porque tem vida boa. Mas é igual o texto falava, a gente não sabe o que aquela pessoa passou para chegar até ali, né? Que ela teve que enfrentar. E outra coisa, mesmo se ela não teve que enfrentar nada, por que aquela pessoa não pode falar de determinados assuntos? Como felicidade, como justamente a empatia, vários assuntos. Mas para que isso sirva de reflexão, para que a gente não julgue o outro, certo? E aí eu trouxe uma frase que eu gosto muito, que é do Carl Rogers. Ele fala que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o mundo refletido nos olhos dele. Então, é muito fácil eu apenas olhar o outro, né, com os olhos dele. Mas o que é que eu vivi naquela situação? Né? Como é que eu reconheceria isso se aquela situação fosse minha, certo? E aí, essa questão de desenvolver todos esses sentimentos de empatia, da afetividade, perpassa pelo autoconhecimento. Então, é importante que a gente tenha um conhecimento de si mesmo. É aquela história. Eu não posso amar o outro se eu não me amo.
Então, esse autoconhecimento, ele vai ajudar no desenvolvimento dos outros sentimentos. Então, eu posso dizer que o autoconhecimento é uma palavra que se explica por si só, mas cujo processo ele exige uma reflexão bastante profunda. Então, de você com você mesmo, a gente precisa de um lugar de reflexão, né, desse autoconhecimento, para que aí a gente se aprofunde nesse assunto. Em outras palavras, é a nossa capacidade de olhar para dentro e saber exatamente quais são as nossas virtudes e principalmente os nossos defeitos, as forças e as fraquezas. Porque assim a gente vai administrando e melhorando esses defeitos e essas fraquezas, né? Para que a gente consiga chegar nesse cotidiano sem atrapalhar a nossa convivência, a nossa qualidade de vida. E ao pensar sobre nós mesmos, deixamos de focar no outro e não tecer julgamentos. O autoconhecimento é necessário também para delimitarmos os nossos objetivos. A partir desse autoconhecimento, a gente vai começar a definir os nossos objetivos, os nossos propósitos na vida, né? Seja pessoal, seja profissional, e aí a gente traçar mesmo esse caminho. Claro, a gente quer sem sofrimento, mas se tiver sofrimento, que a gente erga a cabeça e siga, né? Abrir a mente para coisas novas e abstrair novas situações de mudanças. Particularmente, eu não gosto muito desse nome problema. Ah, eu estou com um problema, eu não gosto muito. Eu gosto de desafios. Toda vez que tem alguém, Magali, chegou uma pessoa aí, está com um problema, aí eu disse, não, chegou novos desafios, então vamos lá, né? Encarar, conversar, ver qual é a melhor solução. Júnior diz que precisamos sempre fazer exercícios de se colocar no outro. Perfeito, Júnior. Que é a empatia, né? E deixa eu fazer um testezinho com vocês também. Não, vou deixar para fazer depois, quando a gente chegar na parte de qualidade de vida. E esse autoconhecimento é um dos 5 componentes da inteligência emocional. E para que a gente continue falando, né, desses sentimentos e da inteligência emocional, vamos lá com alguns conceitos. O que é o QI, que é o quociente de inteligência, e o quociente emocional. Então, baseado nos conceitos difundidos pelo psicólogo Daniel Goleman. Então, foi Goleman que trouxe essa questão da inteligência emocional. O QI significa quociente de inteligência, enquanto o QE é o acrônimo de quociente emocional, que, segundo o autor, o quociente da inteligência não era bastante para medir a capacidade do intelecto de alguém. Então, às vezes, a gente dizia, fulano é tão inteligente, mas falando das emoções, de controle, né, aquela pessoa acabava não sendo tão inteligente nessas relações. Baseado neste pensamento, Goleman criou o segundo quociente, com o objetivo de levar em consideração a habilidade de lidar com sentimentos e as emoções. E a emoção? A emoção, ela refere-se a um sentimento e aos seus pensamentos, estados psicológicos e biológicos. Veja que a gente já está, mais uma vez, psicológico e biológico, né? E uma gama de tendências para agir, né? Vai depender das situações que a gente vai encarar nesse cotidiano. O QI, né? E o QE, que é a inteligência emocional, é uma forma diferente de inteligência, composta principalmente de autoconhecimento, controle dos impulsos, persistência, automotivação, habilidade social e capacidade de perceber sentimentos alheios. Então, veja, uma coisa que me chama muita atenção, principalmente, é sobre os impulsos. Tem muita gente que vive nos impulsos. Ah, aconteceu tal coisa, ele vai lá e rebate. Seja com palavras, seja com comportamentos, né, verbais, comportamentos agressivos, né? E isso fica até chato, depois pode gerar arrependimentos, ferimentos para você e para as outras pessoas. Então, a gente saber conter esse impulso
é uma forma de ser inteligente. Então, a fulano falou isso, disse isso, ou fez aquilo. Peraí, vou parar, pensar, mas por que será que fulano fez isso ou disse aquilo, né? Saber controlar essas emoções, porque na frente pode acontecer besteira, né? Que a gente tem falado muito na psicologia, sobre a psicologia do trânsito. Quem nunca viu brigas, né, acontecimentos no trânsito que acabou fazendo besteira? Né? Quem permaneceu, quem parou depois para refletir, quem não fez besteira, né, poxa, que besteira eu fiz, e isso fica como lição, mas que não se repita. Mas muitas cenas a gente já viu em vários repórteres, e aí a gente, poxa, que besteira, por 1 minuto, 1 segundo, a gente se desequilibrou, a pessoa perdeu a cabeça e fez besteira, né? Estão usando muito a expressão quando a pessoa tem uma reação a algum sentimento. Eles falam, você está muito emocionado. Tanto para as emoções boas como para ruim, porque mexe com as emoções, né, Patrícia? Então, a mente racional e a mente emocional. Então, a gente pode dizer que na nossa mente existem duas mentes. A racional, ela equivale ao pensamento, à ponderação e à reflexão. E a emocional é através da impulsividade e ela é muito poderosa. Aí veja só o que eu estava dizendo lá na frente. É importante ter o equilíbrio dessas duas. Então, suavizar essa impulsividade através do pensamento e da ponderação e reflexão, mas que ela é muito poderosa, porque ela pode ser boa e, ao mesmo tempo, ela pode ser ruim. Então, ter esse equilíbrio vai favorecer muito o ser humano. As emoções, elas são lançadas no corpo, elas têm as reações a fatos, situações e pessoas. Elas vêm acompanhadas, né, de reações orgânicas instantâneas, dirigidas para o exterior, dimensão, comunidade, intensidade e brevidade. E já a mente, que está relacionada aos sentimentos, tem um resultado de predisposições de afetos e de experiências emocionais. São reações orgânicas que perduram ao longo do tempo. Então, muita coisa a gente vai guardando nas nossas emoções, né? Às vezes a gente lembra de uma coisa, aconteceu isso, então elas perduram por muito tempo. São dirigidas para o interior, principalmente quando a gente pensa, a gente vai sentindo aquilo, então a gente vai guardando, né? É uma dimensão particular, cada um reage ou sente de forma particular. Pode ter suavidade e pode ser duradoura. Mas, na verdade, o que são as emoções? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Magali conhece pessoas que no dia a dia parecem equilibradas, mas no trânsito se transformam e reagem compulsivamente. Por quê? Muito interessante. Verdade, Júnior, veja só. É porque, talvez, vamos supor, essa pessoa pegou trânsito, muitas vezes não gosta de dirigir, já está estressada com outra coisa, né? Então, a direção, na verdade, quando você está dirigindo um carro, um avião, uma moto, ali você está numa situação de poder. Então, ali, eu que estou manuseando o carro, eu tenho o poder. E muitas pessoas pensam que o poder não é só do carro. Então, ele está sobre poder com as outras pessoas também. Então, pode ser vários fatores estressantes que aquela pessoa já esteja. E ali é um momento dela explodir. Tem um videozinho muito interessante na internet, é do Pateta, se eu não me engano. Acho que é do Pateta. Que ele é um cara super tranquilão, de boa, e assim que ele entra no carro, ele se transforma. Parece até com essa pessoa que tu tá falando, Júnior. Muda totalmente. Particularmente, essas pessoas que acumulam sentimentos ruins, estresse, né? Eu chamo que sofre da síndrome da panela de pressão. Porque em algum momento vai explodir. Se você deixar muito tempo, né? Em algum momento ela vai explodir. E muitas vezes, e na maioria das vezes, essa panela de pressão estoura em momentos não adequados, como no trânsito, como em casa, e com pessoas, muitas vezes, também que não é para a gente jogar, seja o parente, a esposa, o marido, os filhos, né? E é uma coisa muito interessante o estresse. O estresse, você está dentro, você está estressado, chega em casa, joga o estresse no marido,
se a gente fosse falar pela formação da família de antigamente. Então, o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa, o marido chegava estressado, jogava o estresse na esposa, a esposa nos filhos. Consequentemente, veja só a escadinha. Os filhos no cachorro, o cachorro em alguém, sei lá, no sofá, na sandália, no pano de chão, na roupa, no varal, né? Mas esse estresse ele vai ter que ser descarregado em algum momento. É claro que o trânsito ele não é e não deve ser um ambiente apropriado para se jogar esse estresse, né? Mas talvez aquela pessoa esteja tão estressada e aquele momento, né, é a liberação de estresse dele, né, infelizmente. Mas o que é que a gente indica? Para justamente procurar ajuda quando não está dando, porque assim, vai acontecer qualquer dia uma besteira, né? E eu rezo para que as outras pessoas fiquem bem longe dessa pessoa, né? São formas de agressão, e isso, Angélica, se quiser falar, pode falar. Agora tem o teletrabalho, resiliência é tudo. Mas tem gente que até se estressa no teletrabalho, viu, minha gente? É muito complicado. O ser humano, eu costumo dizer que é muito complexo, porque são resistentes, né, a essas mudanças, e tem aquelas pessoas que reclamam de tudo, né? Reclama se sai, reclama se chega, reclama se tem o teletrabalho, né? E aí essa pessoa reclamona buscar se cuidar, buscar ter essa qualidade de vida, essa saúde mental, para que não atrapalhe os outros e principalmente ela mesma, porque aí a gente vai chamar, o que a gente chama na psicologia, na verdade, das doenças psicossomáticas. Então, é aquela história, quando a mente não funciona, o corpo sente. Então, dor de cabeça, as dores lombares, gastrite, úlceras, câncer e várias outras doenças que a gente nem imagina que acontecem. Mas as doenças psicológicas, as doenças emocionais, elas são aquelas doenças que é uma bolinha de neve. Então, ela começa pequenininha. Desculpa. Ela começa pequenininha e vai se transformando em uma bola de neve. Quando a gente vê, é tarde demais. Infelizmente, algumas pessoas também não procuram se cuidar antes de se tornar essa bola de neve. Porque quando a gente tem esse cuidado previamente, aí a gente vai ter outro sentido de bem-estar. Agora o tela é verdade. Né? Mas vamos lá, daqui a pouco a gente volta para as doenças, principalmente para o cuidado com a saúde. Né? O que são as emoções? São os estados mentais que resultam de mudança no organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. São estados mentais que direcionam o comportamento visando aumentar a capacidade de adaptar as mudanças no ambiente. Então, a gente se adaptar àquela história do gatinho lá, nesse ambiente, né? E nem sempre as emoções nos levam às melhores atitudes. Daí a importância de controlá-las, mas no contexto geral, elas são bem úteis, né? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem sim. Então, vejam só, a gente percebe que as emoções, elas tanto vão levar a atitudes ruins, como a pessoa lá do trânsito, né? Mas, na maioria das vezes, elas são úteis e importantíssimas na vida da gente. E basta a gente ter essa consciência, né? E nunca deixar para depois. Sim, era isso que eu ia falar. Um problema da gente, ser humano, é que a gente, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio, amanhã eu estou melhor. Estou com dor no estômago. Vou ali na farmácia, porque a gente tem inúmeras farmácias, né, hoje em dia. Não precisa da gente ir lá, a questão de ligar, né, que já chega em casa, toma um remedinho, passa. Mas saber a origem dessa doença, né, dessa dor de cabeça, dessa dor do estômago, é muito importante, porque hoje eu estou com dor de cabeça, tomo um remédio, passa. Amanhã eu estou de novo, amanhã eu estou de novo, amanhã. E a gente vai ficar se entupindo de remédio, né? Não dá. Então, a gente precisa saber a origem desse mal-estar, que gatilhos estão fazendo com que eu tenha dor de cabeça, dores lombares, estou estressada, estou isso. Uma vez eu fui numa médica do trabalho, e assim que ela me examinou, eu estava com enxaqueca muito forte, e assim que ela pegou assim em mim, ela disse: sua enxaqueca é de estresse.
Aí foi me dar medicamento. Então, é interessante como esse nível de conhecimento. Então, ao tocar na cabeça, ela identificou logo, né? Se é de estresse, se é de menstruação, né? Então, tem N dores de cabeça. E a gente precisa saber a causa para cuidar disso, para trabalhar a questão da prevenção, para que aí não seja tarde demais, né? A minha dor de cabeça vai passando para outras partes do corpo. E aí eu só ia atrás quando não tem mais jeito, né? Na maioria das culturas mundiais, são encontradas 7 emoções básicas. São elas: a raiva, o nojo, o desprezo, a tristeza, o susto, a felicidade e o medo, né? Todas essas emoções, elas são identificadas na face humana, né? E pelo senso-percepção. As emoções que variam nas culturas, que a gente chama das emoções morais, que é a culpa e a vergonha, e que geram um grande mal-estar. Por isso, em algumas situações, quando a gente fala, né, ou faz acontecer, a gente sente culpa, a gente sente vergonha. E aí eu deixo para vocês uma dica de filme, para quem não assistiu, o filme Divertidamente. Ele fala sobre essas emoções, e é muito interessante, porque vai tocar, né, como a gente passa, como esses sentimentos dentro da gente, consciente ou inconsciente, né? Mas o importante é que a gente comece a ter consciência para despertá-los. Sentimentos e emoções. Sentimentos são resultados da experiência subjetiva que temos ao vivenciar uma emoção. Ou seja, é a interpretação que você dá quando sente uma emoção. Então, esse sentimento é que vai despertar essa emoção. Então, quando estamos felizes ou tristes, estamos expressando a nossa emoção. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Essas emoções, essa inteligência emocional, esse controle das tuas emoções está sendo cobrado muito no mercado, né, pelos profissionais. Então, o que a gente chama das competências, do chá, né? Competências, habilidades e atitudes. Uma das nossas competências é ter essa inteligência emocional. Então, mesmo antes do cenário da pandemia, as organizações elas já procuravam profissionais com habilidades que vão além das técnicas. Então, não adianta só você ser bom, ser um bom vendedor, né? Se não tem essa questão da inteligência emocional, se você não tem um bom relacionamento. Então, quando você vai atender um cliente, se for partir para a ignorância, não vai adiantar. Você pode até conseguir vender, mas esse equilíbrio emocional vai fazer toda a diferença nas tuas vendas. Alguém quer falar? Não? Então, vamos seguir. Não, Magali, alguém perguntou se o slide depois vai ficar disponível. Eu posso deixar os slides, eu vou falar com o pessoal do marketing para deixar, e também o vídeo, tá certo? Estou gravando. Também vou deixar meu contato, tá certo? Aí qualquer coisa vocês me pedem e eu passo, tá? Então, a motivação e flexibilidade de se adaptar a diferente contexto e fazer tarefas diversas fazem parte de um grupo de características que são muito valorizadas pelas organizações, inclusive do setor industrial. Desculpa. Então, não adianta, independente da minha área, se eu sou contador, se eu trabalho com informática, eu vou ficar naquela minha ilha sozinho. Não. Hoje as empresas, elas pedem e cobram isso dos profissionais, do colaborador. Observo bastante a alta gestão nas empresas, com total despreparo para lidar com subordinados em situações de erros, causando situações que desmotivam os colaboradores. Perfeito, Gabriele. E é muito interessante porque esse modelo, ele tem que vir primeiramente da gestão. A gestão, ela está no topo, então, essas mudanças, elas têm que partir de cima para baixo, não de baixo para cima. Não adianta meu colaborador querer novas mudanças, né, se o meu gestor não quer. Então, são mudanças verticais de cima para baixo. E é claro que aí perpassa por muita coisa, horizontalmente. Mas aí a gente tem que trabalhar muito a questão da gestão, né?
Eu estou um pouquinho rouquinha, mas é porque é alérgico meu. Magali, sei as causas das minhas dores lombar, mas não posso eliminá-las porque são questões familiares. O que posso fazer? Administrar para viver bem e não adoecer. Primeira coisa, Júnior, quando a gente está em alguma situação, é importante que a gente busque ajuda profissional. Se você ainda não está fazendo, eu indico uma terapia, porque lá vai ser o seu ambiente de conversação, de intervenção daquele profissional. Então, ele vai saber qual a melhor forma de atuação. Porque eu vou dar algumas dicas aqui, vai ser perfeito. Mas eu não sei se vai caber no seu contexto de vida. Até porque, como você está dizendo aí, é uma questão familiar. Então, a gente precisa conhecer bem o contexto de indivíduo para fazer as intervenções. Então, a primeira coisa que eu indico a você é procurar um profissional, para que aí esse profissional conheça mais esse contexto familiar e possa trabalhar junto com você. É claro, não vai ser o profissional que vai resolver a sua situação, mas ele vai ajudar você na construção dessas resoluções, certo? E aí você sofrer menos, né, buscar mais essa qualidade de vida. E se não, inclusive, tomar a decisão da gerência e comunicar o fato à diretoria. Perfeito, Gabriela. Espero que você tenha entendido, certo, Júnior? Mas aqui eu vou dar algumas dicas, certo? Para vocês, mas é muito importante, minha gente, quando a gente não consegue fazer algumas coisas e a gente está no ápice do sofrimento, a gente procurar essa ajuda profissional. Então, tem coisas que às vezes a gente nem admite, né? Mas o profissional, ele vai ter. O profissional de psicologia, ele é maravilhoso. Até para quem não acha que está com problema, porque a gente tem desafios, né, no nosso cotidiano. Não existe pessoas sem conflitos. Conflitos internos e externos. Todo mundo sofre de conflitos. E esse profissional é o perfeito para escutá-lo e fazer essas intervenções necessárias com você. Porque tem coisas que a gente não admite. E o outro, buscando o caminho, traçar caminhos com você, vai ser tudo maravilhoso. Certo? Cadê? Então, sem profissionais que saibam pensar e agir em determinadas situações, eles podem acumular perdas que afetem diretamente a produtividade. E são várias perdas, né? Além da produtividade, perda de recursos financeiros, qualidade e capital intelectual, que é o colaborador, certo? Se alguém quiser falar, pode falar, o microfone está aberto, tá? Realmente o terapeuta tem ajudado bastante. Ah, já está fazendo, né? Perfeito, maravilhoso. Agora, claro, que, só fazendo parêntese na questão da June, não é uma mudança rápida, então a gente precisa de um tempo, eu não sei quanto tempo você está fazendo, June, a terapia, mas precisa de um certo tempo para a gente adaptar às novas mudanças. Então, nem todas as nossas decisões, as nossas opções, né, vão agradar todos, mas é importante que agrade você, certo? Mas pouco tempo, pronto. Então, dependendo do caso, você vai logo perceber a mudança, algumas mudanças, mas precisa de um bom tempo para que a gente se adapte a essa nova realidade, né? Para que a gente também tenha essa força, essa coragem de fazer algumas mudanças, ter algumas atitudes na nossa vida, certo? O que mais? Muitas vezes os indivíduos estudam e desenvolvem habilidades cognitivas surpreendentes, mas não têm a habilidade de se relacionar. E pior, muitas pessoas, minha gente, é porque não querem mudar, não quer fazer parte de um bom relacionamento. Às vezes até aparecem pessoas, seja um profissional, seja um amigo, seja um parente, seja a mãe, seja o pai, seja o irmão. Ah, fulano, muda, tu vai acabar perdendo muito. E aquela pessoa não escuta e nem faz questão de mudar. Tem aquelas pessoas que já perderam vários empregos, mas não percebe que as atitudes que fazem toda a diferença. Então, essas competências são utilizadas cotidianamente nas diversas situações da vida e integram o processo de cada um para aprender a conhecer, conviver, trabalhar e ser. Então, Tugas, ela já fala isso. Segundo Goleman,
A grande diferença do QI e do QE é que o QI ele é estável e fixo, ou seja, ele é imutável. Uma pessoa com QI baixo, ela sempre vai ter um QI baixo, né? Não quer dizer que ela não tenha inteligência para outras coisas, ela pode ser inteligente para vários setores da vida, mas com relação ao QI. Mas o QE, mesmo que não tenha, ele pode ser trabalhado, ele é mutável. E aí eu dou um conselho para vocês, ele pode ser e deve ser mudado. A gente precisa ter essa consciência de que mudanças, principalmente nos relacionamentos, nesse equilíbrio emocional, ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Pode algumas pessoas até resistirem, mas quando coloca isso no hábito, no cotidiano, vai perceber que é muito valioso, que você ganha mais do que perde. Então, é aquela história, você perde no início, né? Mas ganha muito na sua vida toda, principalmente na qualidade de vida. E aí, né? Existem 5 componentes para a inteligência emocional. A primeira é o autoconhecimento, que é a capacidade, de reconhecer e compreender estados de espírito e emoções, bem como o efeito desses aspectos sobre si e as outras pessoas. Existem características como a autoconfiança, autoavaliação, capacidade de rir de si mesmo. A inteligência... Eita, isso aqui não. Eu vou até tirar isso, que não faz parte, não. Isso aí foi de outra palestra. O autocontrole, que é a definição, é a capacidade de controlar impulsos ou estado de espírito perturbadores. Existe uma propensão a pensar antes de agir. As características de confiança, bem-estar nas ambiguidades e abertura às mudanças. A automotivação, que tem como definição tendência a perseguir objetivos com energia e persistência, paixão pelo trabalho por motivos que não sejam somente o dinheiro e o status, e as características: forte impulso para alcançar objetivos, otimismo diante do fracasso, comprometimento com as pessoas e com o trabalho. A empatia, que a gente já falou lá na frente, é a capacidade de compreensão do outro e habilidade para tratar os outros de acordo com suas reações, capacidade de se colocar no lugar dos outros em qualquer tipo de situação. Característica: isenção de preconceitos, de raça, credo, cultura, sexo, orientação sexual, aparência e outros, habilidade para formar e reter talentos. E a quinta, que é a sociabilidade, que é a capacidade de encontrar pontos em comum e cultivar afinidades, competência para administrar relacionamentos e criar redes. Características: facilidade para convencer pessoas, eficácia para liderar mudanças e facilidade em formar e liderar grupos. Então, se a gente for fazer um balanço da inteligência emocional, a gente vai ver que é muito mais rico, né? Muito bacana a temática e totalmente importante em nosso momento de mudanças. Inserções de ideologias para mudança em referência a um novo modo de vida no qual precisamos viver e conviver, né? Parabéns, professora, pelo promovido aqui através desse Meet. Obrigada. Que mais? Vamos lá. O foco da inteligência emocional é desenvolver a habilidade de potencializar cada emoção e redirecioná-la de modo que sejam alcançados resultados positivos nos diversos âmbitos da vida. Tá vendo? A inteligência emocional, ela traz melhorias para os relacionamentos interpessoais e para as competências profissionais, além de aumentar a qualidade de vida. Aí eu pergunto a vocês, né? Quando a gente fala em qualidade de vida, o que vocês acham? Se a gente for trazer uma reflexão, vocês estão tendo qualidade de vida? Aí eu trouxe uma perguntinha básica que eu sempre pergunto às pessoas do meu convívio, aos meus alunos. Quando vocês vão para o banheiro, vocês levam o celular? Sei lá, para fazer qualquer coisa. Número 1, número 2, tomar banho. Quem não leva? Tem alguma pessoa que não leve? Eu também levo. Cléo, você não leva? Eu não levo. Angélica. Boa, Angélica. Salvou. Certo, Cléo também.
Ó, às vezes, perfeito. Eu levo, mas sabe para quê? Às vezes eu estou esperando uma ligação mesmo, mas ou vendo alguma coisa, né? Mas eu, sabe para que eu mais levo? Para escutar música. Jonathan leva. Por quê? Não é que você não possa levar, você pode até levar, mas o que você está fazendo, levo para fazer o número 2, porque eu não consigo ficar esperando. Principalmente quem sofre de prisão de ventre. Mas é o seguinte, o processo de tecnologia é maravilhoso, mas como a gente está... Isso, perfeito, Ana Clara. O que a gente está fazendo com esses instrumentos de tecnologia, né? Então, se eu estou levando para escutar música, se eu estou escutando para escutar levando para escutar uma oração, algo que me faça uma reflexão, que me relaxe, perfeito. Eu só não posso estar sentada lá no troninho resolvendo problema, né? Me estressando, tomando banho, que é aquele momento único seu de relaxamento, né? De pensar na tua concepção de vida, do teu bem-estar, enfim, o banheiro é um momento único, é o banheiro seu banheiro. Então, ali a gente pode agregar muitas coisas boas, muitas energias boas, né? Se revigorar para sair restaurada. Então, é um momento único. Então, quem leva para tomar banho, para escutar música, para ter qualidade de vida, perfeito, certo? Aí eu pergunto para vocês também. Pensem, direito 21, como é teu nome? Tem aqui, deixa eu ver. Tem um nome, eu não sei falar esse nome, não. Se depois quiser, pode escrever aí, tá? Ó, pensem em 3 pessoas que vocês mais amam no mundo. Não precisa colocar, não. Mas pode anotar, pode pensar 3 pessoas. Ah, eu quero 3 nomes de 3 pessoas que vocês mais amam no mundo. Pensaram? Eu queria um voluntário. Não precisa dizer nome, não. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu filho, é meu namorado, é meu marido, é minha esposa. Quem puder falar. O Cléo já colocou ali, ó, minha mãe, minha filha e meu marido. Ai, cadê? Ah, porque eu tô muito lá pra cima. Deixa eu ver. Minha mãe, minha filha. Perfeito, Cleo. Perfeito. Canal Daga. Não sei se seu nome é esse, mas tá lá como registrado, né? Depois, se quiser falar o nome. Ó, esse é um teste americano. Então, a gente tem a tendência de pensar nas pessoas próximas mesmo, né? A mãe, o pai, o irmão, o filho, o marido. Quem está com o namorado novo, vai, meu namorado, minha namorada, né? Então, Abner, tá certo, perfeito, Abner. Então, mas aí o Abner, ele passou no teste, eu posso dizer. Porque a primeira pessoa que a gente deve amar no mundo é a gente mesmo. Então, como é que eu posso amar as outras pessoas se eu não me amar? E os americanos, eles ainda vão mais. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Às vezes eu fico pensando até que é um pouco egoísta, né? Mas tá certo, minha gente. A gente tem que se amar, a gente tem que se curtir, a gente tem que se trabalhar a autoestima, para que aí a gente encontre aquela tal felicidade. Eu só vou encontrar essa felicidade se eu estiver bem. Então não adianta eu amar as pessoas se eu não me amo, se eu não estou bem comigo mesma. Perfeito. Eu vou treinar, dizer Biamini. Agora não, Israel. Eita, quase que não sai. Israelense, né? Se não saiu errado. Perfeito. Depois eu vou treinar seu nome, tá bom? Então,
Mas aí fica a dica, é porque muitas vezes a gente nem pensa na gente, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra, e aí perguntaram, você quer agradecer a quem? Aí a menina respondeu, primeiramente eu quero agradecer a mim mesma, pela motivação, pela minha coragem. Aí depois, é claro, Deus acima de tudo, para quem acredita, né? Mas a pessoa também se reconhecer, se valorizar. E aí, depois ela agradeceu a quem compôs a equipe dela. Perfeito, né? Essa é uma abordagem que agora está sendo desenvolvida nas escolas, essa inteligência emocional, pois assim estamos educando pessoas mais competentes, felizes e seguras, o que eu estava falando para você, que é o que a gente chama, né, das competências socioemocionais, que aí vem e a gente pensar nesse pós-pandemia, encontrar esses desafios. Vou falar rapidinho, porque acho que o horário da gente já está estourando, né? Quais são as competências socioemocionais? Lidar consigo mesmo, lidar com os outros e lidar com os desafios. E aí eu vou deixar algumas dicas para vocês. Então, tenham sempre uma boa comunicação, ter bom humor, aprenda a controlar sua ansiedade, não desconte suas frustrações nas outras pessoas, nem nos alimentos, e principalmente no doces, porque aí a gente vai ter um problema de saúde lá no futuro, né? Evite pensamentos negativos. Então, para cada pensamento negativo, tenha 2 pensamentos positivos. Não faça uso de automedicação. Então, se você acha que está precisando de um remédio, procure os profissionais. Então, eu falei o psicólogo para fazer terapia, né? Médico, psiquiatra, é muito importante para eles receitarem, né? Não, descobrir que emoções ou comportamentos são gatilhos do estresse, e o estresse ele pode ser e assim buscar modificá-los. E se você percebeu que eu estava dizendo que a ansiedade e o estresse têm atrapalhado sua rotina, precisa dessa ajuda, que seja médico, psicólogo, psiquiatras, profissionais da saúde mental. Dicas para trabalhar um pouco a ansiedade, né? Porque a ansiedade é um assunto do momento, é um sentimento do momento, né? A gente vive muito isso. Então, o psiquiatra e psicanalista Lausanne, ele fala que a crise de ansiedade pode ser desencadeada por fatores genéticos ou externos, traumas como a morte de uma pessoa querida e situações de agressão física e psicológica, podem fazer com que o corpo entre frequentemente em estado de alerta, alimentos e doces, o que eu disse lá. Então, não desconta não, porque quando passar a ansiedade, você vai se arrepender, certo? Principalmente se vier uma diabetes, né, um colesterol alto, então isso não é bom. Isso aqui eu já falei, vou até, quando eu for passar para vocês, vou tirar, que tem 2. E as técnicas que podem ser usadas. Agora, uma dica. A gente tem que buscar esses exercícios, essas técnicas, coisas que sejam do seu agrado. Então, coisas que também que estejam nas suas limitações. O nome é César, mas pode falar César, não há problema, significa o mesmo latim. Legal, César. Viu? Gratidão também, mas daqui a pouco a gente faz os agradecimentos, tá? Então, procure coisas que vocês gostem, que pode. Então, trabalhar a respiração é muito importante. Puxa, conta 2 segundinhos e solta. Pode fazer assim também, ó. Para que você não fique pensando em besteira. Respira, pensando na cor azul, solta na cor vermelha. Pensa no azul, solta no vermelho. Porque quando a pessoa diz assim, limpa a sua mente, é difícil, né? A gente limpar a mente. Aí não pensa em nada, aí é que a gente pensa em mais coisas, né? Então, pensa no azul e no vermelho, tá perfeito. Alongamento, yoga, acupuntura. Uma coisa muito importante é dormir bem. Dormir bem, se alimentar bem, é qualidade. Então, não adianta dormir horas se não tiver qualidade. Então, tem gente que passa o dia dormindo, não dormi nada, porque teve quantidade, não teve qualidade. Tem gente que dorme 2, 3, 4 horas, 5 horas e tá novo. Uma coisa importante para a gente pensar, aí tem uma dica também mais do celular, porque quando a gente vai dormir, pega celular, liga a televisão, e esses eletrônicos, eles têm uma luz azul. A luz azul natural é a do sol. Então, essa faz bem. A luz artificial é de celular, desculpa, televisão, né? Desses eletroeletrônicos. E ao ser absorvida pela retina, estimula o cérebro a ficar em alerta e suprime
a produção da melanina, que é o hormônio do sono. Ao invés de você dormir logo, você passa a noite todinha acordada vendo mensagem, ó, amor, né? Tem gente que não ligou a televisão, pega no sono. Beleza, mas aí cada um é cada um. Aumenta o risco de desenvolvimento de degeneração macular, veja, tem um problema fisiológico aí, né? E outros problemas relacionados à visão. Levam ao mau humor, cansaço e doenças como diabetes, depressão e obesidade. Sem falar quando a gente liga a televisão ou tá no celular, vai pegando uma coisinha aqui para comer lá, né? E perdendo sono. Então, dormir com o estômago cheio não dorme. E fazer exercício. Lembra, exercício que você gosta. Corrida, dança, esteira. Quem gosta de ir para academia, vai para academia. Que cada um se identifica. Então, acredite em você. Acredite, você é muito mais do que você pode ver, né? Então, vê lá o peixinho, ele tá vendo só, mas vê que beleza ele tem. E talvez ele não esteja enxergando. Quando ele mudar de posição, ele vai enxergar e vai se autoavaliar bem melhor. Vai ter mais autoconfiança e desenvolver aqueles sentimentos que a gente estava falando lá atrás. Então, é importante também que vocês desenvolvam o amor e a solidariedade, mas não é fazer só por fazer, não, ou por número, é estatístico. É legal a gente fazer uma boa ação. Não, faça porque vocês gostam mesmo, não para ajudar, só para ajudar o próximo, ajudar você mesmo, certo? Não esqueçam nunca de agradecer. Quem acredita em Deus, em que você acredita, agradecer a você mesmo, aquele transcendente que você acredita, é muito importante, certo? Para que a gente se restabeleça, para que a gente busque novas energias e entender que a gente não é só matéria, a gente tem um processo psicológico e espiritual, né? E a matéria, ela só faz parte como a gente pode dizer, desse habitat mudando. Eita, já falei tanto que estou me engasgando. Então, não esqueçam de agradecer, certo? Ó, eu ia colocar a música, mas como a gente está com o tempinho estourado, depois vocês escutem a música Celebrar, é maravilhosa, celebra como se... para vocês refletirem mesmo, como se o mundo fosse acabar, tanta coisa boa que a vida tem para nos dar, precisa a gente abrir a mente e olhar para enxergar esse lado bom da vida, certo? Fazer do ruim a coisa boa. Aí trouxe umas dicas para quem quer trabalhar mais essa questão da inteligência emocional. Aí eu coloquei também o livro que a Angélica comentou na semana passada, eu ainda não li, mas eu já vi que tem até para fazer download pela internet, então eu já vou esquentar minha leitura. Né, Angélica? 21 lições para o século XXI. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. Pronto. Como você falou no início, né, da sua palestra, né, o processo de aprendizagem é uma constante, né? Ele chama muita atenção para isso, como você também falou sobre saber discernir sobre as informações, cuidado com fake news, e principalmente o profissional do futuro, né? Isso, Angélica, verdade. Ó, esse livro que a Angélica indicou, eu estou indicando para vocês, porque nem todo mundo assistiu a palestra dela, né? Então fica aí a dica para mim também, que vou ler. Eu adoro esses livros. Não é livro de autoajuda, minha gente, não pensem nisso. É livros para a gente refletir e aprender mais. Então, quem mexeu no meu queijo é maravilhoso, é um livrinho fino, vocês podem baixar na internet também, fininho, gostoso de ler. Inteligência Emocional, que é do Daniel Goleman. O Menino do Dedo Verde, maravilhoso, apaixonante, e O Pequeno Príncipe. Existem séries de livros, né? Esses 4 eu li, são maravilhosos. Vou ler o próximo, que a Angélica indicou, 21 lições para o século XXI, né? Mas é para que sirva de aprendizagem, que a gente esteja aberta a essas mudanças, certo? Não estou criticando o livro de autoajuda, não. Quem gosta, perfeito, certo? Aí trouxe 2 frases do livro do Pequeno Príncipe, né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Muitas vezes a gente fica procurando coisas que muitas vezes estão na frente da gente e a gente não enxerga. E muitas vezes não precisa enxergar, basta só sentir, certo? Então fica como dica. E tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, o que a gente cativa, o que a gente conquista,
é importante a gente fazer manutenção, a gente regar a plantinha, né? O cuidado com o outro, esse olhar com as pessoas, com você mesmo, é muito importante. E aí, eu quero perguntar se quero deixar aqui aberto se alguém quer fazer alguma pergunta, certo? Professora, desculpa, eu vou precisar sair de cá. Vá, meu amor. Obrigada, viu? Realmente eu extrapolei muito tempo. Obrigada. Então, fica aí quem quiser comentar alguma coisa, mas eu que agradeço demais, agradeço a participação de Angélica e de Silvana, mas agradeço a participação de vocês. Se vocês gostaram, quer conhecer mais um pouquinho, é do nosso estado, né? Ou mora perto aqui da FICER, quer fazer psicologia, procure a FICER. Claro, eu sou suspeita para falar, mas temos excelentes profissionais no curso de Direito, Psicologia, RH, são vários cursos. Vocês podem nos seguir lá nas redes sociais e ver que esses dias também são de palestras, então vocês podem lá se inscrever e participar, mas eu agradeço demais a escuta, a percepção. Se tiver alguma coisa para falar, pode anotar meu telefone, meu e-mail, eu nem coloquei, mas é maria.viegas@pfic, eu vou botar aqui, .edu.br, certo? Mas vai ficar gravado assim. E vou passar os slides também para vocês, tá? Mas queria agradecer de coração e para que vocês tenham qualidade de vida, comecem a mudar seus comportamentos, certo? Isso vai gratificar vocês demais. Então, obrigada a todos. Então, que depois quiser ainda ficar na sala batendo um papo aí, pode ter à vontade, tá certo? Mas, sim, lembrando que amanhã a gente tem uma palestra, né, com a professora Angélica, que é... Deixa eu abrir aqui. Cadê? São os campos de atuação do psicólogo, né? É verdade, Angélica. Quer falar, Angélica? Não, a gente vai falar amanhã um pouquinho, né? Hoje o Magali falou, né? Trouxe essa reflexão, né? Sobre os cuidados que a gente tem que ter, né? Com a saúde mental. A gente sabe que está demandando muito, né? O curso de psicologia, ele já vinha ganhando destaque, né? Esse profissional, né? No mercado, e agora mais do que nunca, né? E assim, como o Magali falou no início, também é um curso que ele está chegando também à população, né? A gente já vê atendimento a plano de saúde, né? Onde você tem acesso a psicólogos, né? Até no momento de pandemia, onde a gente já tem também atendimento remoto, enfim. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa atuação no mercado de trabalho amanhã, né? E na quarta-feira também nós vamos ter outra palestra de psicologia com a professora Poliana, né? Nós vamos ter aí 3 dias para, né, nesse mesmo horário, para a gente conversar um pouquinho com vocês. Isso, vejam só, esses 3 dias vão ser voltados para o curso de psicologia. Amanhã, com a Angélica, áreas de atuação do psicólogo. No dia 3, com Poliana Andrade, o papel do psicólogo no retorno às atividades presenciais. Então, todas as palestras às 19 horas, mas existem outras palestras também em várias outras áreas, certo? Vocês podem olhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, mas também é pelo Simpla, isso, certo? Aí pega o endereço direitinho lá na nossa rede social, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, nos falamos. E, gente, boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos. Obrigada, Magali, foi ótimo, muito bom mesmo. Obrigada a você, Aline, tudo bom? Eu estava vendo aqui você. Beijos, Aline. Boa noite, pessoal. Magali está perguntando sobre o teu Insta. Magali Viegas.